O salário mínimo é um dos assuntos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos quando falamos de economia, política e justiça social. Para muita gente, ele representa um direito conquistado, uma proteção contra abusos do mercado de trabalho. Para outros, é uma amarra que impede o crescimento econômico e a geração de empregos. Mas, afinal, o que o salário mínimo realmente significa? Quem ele protege? Quem ele prejudica? E, principalmente, por que existe tanta resistência em discutir abertamente os seus efeitos reais? Hoje a gente vai encarar de frente a triste verdade que ninguém quer falar sobre o salário mínimo. Vamos começar pelo básico. O salário mínimo foi criado com o objetivo de garantir um padrão mínimo de dignidade ao trabalhador. É uma ideia simples. Ninguém deveria receber menos do que um valor necessário para viver com o mínimo de conforto. Parece justo, certo? Mas quando colocamos isso em prática, as coisas começam a se complicar. Porque o valor que parece razoável para garantir dignidade pode ser, na realidade, inviável para muitos empregadores, especialmente em regiões mais pobres ou em setores com baixa produtividade. Imagine um pequeno comerciante em uma cidade do interior. Ele quer contratar alguém para ajudar na loja, mas o negócio ainda está começando, o faturamento é baixo. Se ele tivesse liberdade para negociar um salário com base na realidade da empresa, talvez conseguisse empregar alguém por meio período, por exemplo. Mas, com um salário mínimo fixado pelo governo, ele simplesmente não consegue arcar com os custos. Resultado, ele não contrata ninguém. O jovem que poderia estar ganhando alguma experiência e dinheiro, mesmo que pouco, fica desempregado. E esse é apenas o começo da história. O salário mínimo cria uma barreira de entrada no mercado de trabalho. Isso é particularmente cruel com os mais jovens, os menos qualificados e aqueles que estão tentando o primeiro emprego. É um paradoxo. Uma política criada para proteger os mais vulneráveis acaba, na prática, os excluindo do mercado formal. E pior ainda, empurra essas pessoas para a informalidade, onde não há direitos, não há garantias e, muitas vezes, não há sequer segurança mínima. Outro ponto que pouca gente menciona é o impacto regional do salário mínimo. O Brasil é um país gigantesco, com realidades econômicas completamente distintas. Um valor que pode parecer baixo em São Paulo pode ser impraticável no interior do Maranhão. Quando o governo federal define um único salário mínimo para todo o país, ele ignora essas diferenças. E o resultado disso é que as regiões mais pobres sofrem mais. Os empregos somem, a informalidade cresce e o custo de vida se descola da realidade local. E não para por aí. O salário mínimo também impacta diretamente as contas públicas. Muitos benefícios sociais, pensões e aposentadorias são atrelados ao valor do mínimo. Quando ele sobe artificialmente, o rombo nas contas públicas aumenta. O governo gasta mais, muitas vezes, sem ter de onde tirar, e acaba tendo que recorrer a mais impostos, mais dívida ou mais inflação. Quem paga essa conta? Nós. Todos nós. E o que dizer da inflação? Quando o salário mínimo sobe de forma descolada da produtividade, os custos das empresas aumentam. Para compensar, os preços dos produtos e serviços sobem. Isso corrói o poder de compra de todo mundo, inclusive de quem teve o salário aumentado. Ou seja, muitas vezes o ganho é ilusório. O salário maior compra menos do que o salário anterior. Claro, ninguém está dizendo que devemos abolir o salário mínimo de uma hora para outra. Mas precisamos urgentemente repensar a forma como ele é aplicado. Será que não seria melhor permitir acordos locais por setor ou região? Será que o ideal não seria um sistema mais flexível que levasse em conta a realidade econômica de cada lugar? Também precisamos falar sobre produtividade. Um país só consegue sustentar salários mais altos quando sua economia é capaz de produzir mais, com mais eficiência. Isso significa investir em educação, em tecnologia, em infraestrutura. Significa criar um ambiente de negócios mais saudável, onde empreender e contratar não sejam tarefas heróicas. O problema do salário baixo não se resolve por decreto. Ele se resolve com crescimento econômico e aumento da produtividade.
Mas isso exige trabalho, exige coragem política, exige enfrentar interesses estabelecidos. E aí entra a parte mais delicada, o discurso fácil. Dizer que vai aumentar o salário mínimo é popular, dá votos, mas ninguém conta a parte difícil da história. Ninguém explica que, ao forçar aumentos sem planejamento, o efeito pode ser o oposto do esperado. Ninguém gosta de ser o mensageiro das más notícias. E é por isso que esse assunto permanece envolto em silêncio, em tabus e em meias-verdades. O fato é que o salário mínimo virou uma espécie de tótem político. Questioná-lo virou heresia. Mas é justamente isso que precisamos fazer. Precisamos debater com seriedade, com dados, com responsabilidade. Não dá mais para fingir que uma única política serve igualmente bem a todo o país, em qualquer cenário econômico. Vamos imaginar um país onde o salário mínimo realmente funcionasse, como deveria, onde ele fosse apenas uma rede de proteção básica, usada apenas em situações extremas, onde a maioria dos trabalhadores estivesse ganhando acima do mínimo, graças a um mercado dinâmico, competitivo e produtivo, onde as pessoas tivessem acesso à educação de qualidade, capacitação profissional e onde houvesse empregos suficientes para todos. Esse país não existe ainda, mas é possível, e essa transformação começa com a verdade. A verdade que ninguém quer falar. A verdade de que o salário mínimo, do jeito que é usado hoje, não está resolvendo os problemas que promete resolver. Está criando distorções, está excluindo os mais fracos, está travando o desenvolvimento. A gente precisa de mais do que boas intenções. Precisamos de resultados. E para isso, precisamos parar de tratar o salário mínimo como um dogma e começar a encará-lo como uma ferramenta que pode ser útil ou prejudicial, dependendo de como é usada. Talvez o mais importante seja entender que proteger o trabalhador não é apenas garantir um valor fixo no contra-cheque, é garantir oportunidades, é garantir mobilidade social, é garantir que as pessoas possam crescer, aprender, evoluir. E isso, infelizmente, o salário mínimo não faz. Pelo contrário, muitas vezes ele prende as pessoas na base da pirâmide, impedindo que avancem. Está na hora de abrir os olhos. Está na hora de falar o que precisa ser dito. O salário mínimo, como está, não funciona. E enquanto continuarmos fingindo que funciona, quem mais sofre são justamente aqueles que mais precisam de ajuda.